Olá, sejam bem-vindos. O programa Entre Histórias faz o convite. Embarque conosco rumo ao desconhecido Vale do Itacaiunas, navegando os rios Tocantins e Itacaiunas, passando por lugares pouco habitados. Encontro com seringueiros, castanheiros e os desafios de vencer as cachoeiras do Itaboca e do Itacaiunas. Suba em nossa canoa. Se segure. Isto é uma aventura. Hoje você vai conhecer a Corpo Seda aqui na Cidade Nova, na Avenida Najib Mutran, que fica em frente à farmácia Pague Menos. Estamos com a coleção cheia para você por aqui, a nossa bancada especial também com até 50% de desconto. Então, meninas, aqui vocês encontram uma variedade de produtos em moda íntima, que vai do feminino a masculino, adulto e infantil. Tem também roupas moda praia. Além disso, temos descontos especiais que vai de 10% até 50% de desconto. Vocês puderam conhecer a Corpo Seda Lingerie aqui em Marabá, é uma loja especializada. Detalhe importante, a nossa coleção está perfeita aguardando por você. As nossas promoções também no interior da loja. Você que está precisando renovar as suas lingerie para 2024, o lugar certo é Corpo Seda Lingerie. Nossa pauta de hoje será a obra Viagem a Itaboca e ao Itacaiunas, de Henri Candrot, publicada em língua francesa em 1897 e em língua portuguesa somente no ano de 1980. No programa de hoje, vamos dar continuidade às missões de Henri Candrot. Então, o governador Lauro Sodré foi eleito pelo Congresso Constituinte, que governou o estado do Pará de 24 de junho de 1891 a 1º de fevereiro de 1897. Foi ele que contratou o explorador francês Henri Candrot em 1895 para missões estratégicas sob diferentes objetivos, dentre estes geográficos, econômicos, etnográficos, estatísticos, questões de fronteiras e até de logística. O então governador José Paz de Carvalho foi eleito de forma também direta pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Ele foi o sucessor de Lauro Sodré. Paz de Carvalho governou de 1º de fevereiro de 1897 a 1º de fevereiro de 1901. Ele deu continuidade aos trabalhos de explorações sumamente importantes para esta unidade da federação. Então, nós, com o programa Entre Histórias, estamos abordando 4 missões de Henri Candrot. Viagem ao Tapajós, viagem ao Xingu, viagem ao Tocantins, Araguaia e viagem a Itaboca e ao Itacaiunas. Nossa pauta de hoje. Vamos saber agora quais foram os objetivos da missão a Itaboca e ao Itacaiunas. Certamente que as cachoeiras do Itaboca, quando a gente fala Itaboca, é aquela região de Tucuruí. Então, as cachoeiras do Itaboca já possuíam um levantamento, mas desta feita a missão consistiria em realizar um pormenorizado estudo das cachoeiras de Itaboca e explorar o rio Itacaiunas. Mais uma missão que passa pelo burgo agrícola do Itacaiunas, fundada por Carlos Gomes Leitão. Esse burgo já se movimentava com a exploração do caucho do Itacaiunas, seringueira importante para a economia do local e para a economia do estado do Pará.
E agora vamos entender quanto tempo durou e o que foi levantado por esta missão. A viagem ao Itaboca e ao Itacaiunas durou cerca de 5 meses, de 1º de julho de 1897 a 11 de outubro do mesmo ano. Todo o trecho navegado foi literalmente registrado. Muitos detalhes. E com algo a mais, na obra há uma seção de cartas. Então, Condorcet era adepto da literatura informativa, muito descritiva de tudo aquilo que ele via como importante, ele registrava com riqueza de detalhes. Então, trata-se de uma obra um pouco complexa, porque é muito descritiva, muito informativa. O que há nessa obra? Além das cartas, existe a seção das cachoeiras de Arumateua, das cachoeiras de Itaboca, do Baixo Tocantins, de Arumateua a Foz do Itacaiunas e de Itacaiunas, Paropebas e Alto Itacaiunas. É uma obra muito interessante. Volta daqui a pouco. Hoje você vai conhecer a Mahogany Marabá, aqui na Cidade Nova. Somos uma empresa que tem 33 anos no mercado. Só aqui em Marabá nós temos 8 anos. A empresa trabalha com cosméticos na área masculina, feminina e infantil. Temos também os produtos dermo, capilar e para casa. Aliás, para deixar seu ambiente com um cheiro agradável e mais elegante. Estamos localizados na Cidade Nova, próximo a Carmen Stephens, ao lado da padaria Holidays. Quem foi Henri Condorcet? Nunca é demais falar sobre Condorcet. Henri Anatole Condorcet nasceu em 6 de maio de 1859 na França e morreu no dia 10 de novembro de 1899 ao descer o rio Trombetas na fronteira do estado do Pará com o estado do Amazonas. Seus restos mortais encontram-se sepultados no cemitério de Bardines, na França. Condorcet foi professor francês de História e Geografia em Cayena, na Guiana Francesa. Foi explorador e geógrafo e deixou um farto trabalho exploratório, um legado que ainda é desconhecido do povo paraense e do povo brasileiro. Até mesmo suas obras podemos verificar no Google, no YouTube, há pouco material. Pelo seu trabalho, certamente podíamos colocar Condorcet à altura e à magnitude de um herói, pelos seus relevantes trabalhos realizados. Este programa é mais um dedicado ao francês Henri Anatole Condorcet, ao qual nós dedicamos as nossas homenagens póstumas. Vamos entender um pouco agora sobre o contexto do Itacaiunas. O rio Itacaiunas já vivia o barulho por seu leito e por suas margens, sob o aspecto do trabalho de exploração da borracha dos habitantes do burgo agrícola. Esta região passou a chamar a atenção do governador Lauro Sodré. Havia a perspectiva da cobrança dos impostos e sabemos que ela não tardou a chegar. Foi do burgo que partiu as expedições dos irmãos Antônio e Hermínio Pimentel. Então, os irmãos Antônio e Hermínio Pimentel subiram por entre as matas, realizaram 2 expedições por conta própria. A terceira, com incentivo e o interesse do administrador do burgo, Carlos Leitão. As expedições dos Pimentel tinham por objetivo encontrar os campos gerais, lugares de pasto para a criação de gado. Em um certo ponto, o Antônio Pimentel ele resolveu experimentar um rifle que ele estava conduzindo e dispararam em direção a uma árvore e viram algo exótico. Escorria um líquido branco em forma de leite. De imediato, não deram muita importância. Eles estavam subindo o Itacaiunas e continuaram sua jornada pela mata. Ao retornarem, quase sem alimentos, voltam pelo mesmo caminho e percebem que o líquido, que era branco, tornara-se translúcido e flexível. Diante daquele material estranho,
Eles não sabiam do que se tratava e levaram várias amostras até o Burgo. E estas foram levadas por Leitão ao governo do estado do Pará e descobriu que era o látex proveniente da árvore caucho, que produzia uma borracha de boa qualidade, trazendo riquezas aos habitantes e tantos outros que vieram para explorar a borracha, que vieram do Goiás, do Maranhão, do Ceará e de outros lugares. Para a exploração do Itacaiunas, vamos entender um pouquinho o que é o rio Itacaiunas. Então vamos ver algumas informações importantes sobre Itacaiunas. A bacia hidrográfica do rio Itacaiunas tem sua nascente localizada na Serra da Seringa, no município de Água Azul do Norte, a 200 metros de altitude. É um rio inteiramente paraense, todo ele está dentro do estado do Pará. O rio Itacaiunas se faz presente em 10 municípios paraenses, são eles Marabá, Curionópolis, Eldorado dos Carajás, Paraupebas, São Geraldo do Araguaia, Canaã dos Carajás, Pissarra, Água Azul do Norte, Xinguara e Sapucaia. Itacaiunas passa por 10 municípios. Itacaiunas possui uma extensão de 390 quilômetros. Como eu falei, é o rio inteiramente paraense e ele desemboca na margem esquerda do rio Tocantins, no município de Marabá. Misturam-se suas águas. Sobre o percurso da viagem de Belém até o Itaboca, é mais uma viagem que se inicia a bordo do vapor General Jardim. E a narração contida na obra literária se inicia no dia 1º de julho ao dia 11 de outubro de 1897. A viagem mesmo tem início no dia 2 de julho. Condrô percebe na sua viagem a pobreza de vilarejos pouco povoados e de desenvolvimento lento, como Cametá, Mocajuba, Baião. Por exemplo, Baião foi visto, tinha cerca de meia dúzia de casas. Quando a gente fala casas, não é bem as casas que a gente tem nos dias atuais. Então, Condrô chega em Alcobaça às 17 horas do dia 4. Fazem baldeação de bagagem do General Jardim para o Hangarité, que veio a reboque. Esse trabalho teve início às 6 da manhã e só terminou ao meio-dia. Então, eles transportavam muitas coisas, muitas mercadorias. E só partem no dia 10 de julho, a viagem de Itaboca ao Itacaiunas. Deparam-se com obstáculos assustadores na forma de travessões. O que é uma travessão? Uma formação rochosa no fundo do rio em sentido transversal, que dificulta ou impede a passagem de embarcações. Canais estreitos, rasos, cachoeiras, ilhas, fortes rebojos. E em algumas cachoeiras havia necessidade de puxar garité por meio de cordas. O Condrô mantinha constantemente seu sentido, avaliando quais os lugares onde os vapores poderiam passar, aqueles lugares que poderia passar com alguma dificuldade e alguns lugares que o vapor não poderia passar. Então ele fazia essas considerações e elencava quais seriam as possíveis benfeitorias necessárias. Para ele era muito fácil. E agora, um fato curioso, né? O que eram as estradas do boi? Então, quando a gente faz a leitura da obra do Condrô, muitas ou quase todas as observações que ele faz, ele está dentro de embarcação, Hangarité, Maubá, até mesmo a bordo do vapor General Jardim. Ele está dentro do rio, no leito do rio, e aí ele faz as suas observações acerca das margens dos rios. E ao passar no Lago Vermelho, Condrô viu passar uma boiada descer lentamente sua marcha ao longo da Estrada dos Bois. Ele estava na margem esquerda do Tocantins. Bom, estrada mesmo não era. Não havia ali caminho algum, nada feito pela mão do homem, mas eram as estradas de boi. Para algum fazendeiro do Alto Tocantins ou Araguaia, desejando vender o seu rebanho no Pará e não tendo condição de transportá-lo nas pequenas embarcações que faziam a viagem através das cachoeiras, eles viam-se obrigados
a conduzir o seu rebanho por terra. Para tanto, eles esperavam que a estiagem fizessem o rio recuar para o seu leito, descobrindo as praias e tornando as margens transitáveis, onde as tropas e os vaqueiros podiam passar. Estes seguiam à frente, atrás e aos lados da boiada, conduzindo-na ao longo do rio, de praia em praia, ou por dentro da floresta, no restante do percurso. O rebanho marchava até Arumateua, ou mais abaixo, onde é embarcado em vapor. E os bois seguiam lentamente. Nenhum obstáculo os detém. Os igarapés e os afluentes são atravessados a nado. Como não levava feno nem farelo, e como não encontrava trechos de campos naturais, o rebanho se alimentava de folhas de suas escolhas durante longos trechos de florestas virgens. E Condro, muito bom observador, ele registra a passagem de 4 boiadas, uma boiada com 36 bois, outra com 124, outra com 100 e outra 70 cabeças, respectivamente. E esse gado atravessava a floresta virgem por simples trilhas até Arumateua e algumas outras localidades onde era embarcado. De São Vicente até São João do Araguaia, até Arumateua, eles percorriam a distância de 400 quilômetros. Nessa viagem, eles gastavam cerca de 2 meses de duração, levando esse gado por estradas que não eram estradas, eram locais de praia, não tinha alimentação adequada, o gado emagrecia, chovia muito, como chove até hoje. Mas outro fato curioso registrado por Condro, ele vê vestígio de embarcações provisórias nas margens do Itacaiunas. Vez por outra, Condro encontra habitações abandonadas. A montante da Cachoeira Grande, do Baixo Tocantins, afirma que castanheiros são numerosos em ambas as margens. No Seco do Saranzal, na margem direita, ele encontrou 4 barracas abandonadas, com evidência de que o caos existente no local não seria capaz de garantir a subsistência dos moradores. No outro lugar, evidência da passagem de seringueiros, e afirma que as pessoas ficam de passagem no Itacaiunas. Muitas nem mesmo constroem suas barraquinhas e simplesmente encontram lugar protegido por algum telheiro ou de meia dúzia de folhas de palmeiras e armam suas redes ao resto do chão. Desses moradores do Itacaiunas, não há só um que tenha aberto uma pequena roça. Assim explicado, fica claro que eles não buscavam habitação definitiva. Então, na sua viagem, de vez em quando o Condro parava e encontrava uma barraca onde podia se proteger. E é curioso ver que nessa região, não havia ocupações permanentes, como já estava acontecendo no Burgo do Itacaiuna. As pessoas se estabeleceram e ficaram. Já nas margens dos rios, esses aventureiros exploravam a borracha, no caso, os seringais, e a castanha do Pará, os castanhais. Mas para eles não era importante ter uma habitação mais digna, então eles não se preocupavam com a qualidade. Daí, quando a gente vê o tipo de barraca que eles faziam para se proteger, era basicamente para se proteger de uma chuva ou do sol. Nenhuma segurança, portanto, em termos de proteção ao ataque de um animal. Ao passar no rio Itacaiunas, o Condro recebe a ajuda de itacaiunenses. Então, estava passando na Cachoeira do Surubim, cachoeira que apresenta um único travessão de 2,5 metros de desnivelamento. Trata-se de um salto. Para passar, havia necessidade de erguer a ubá, muito pesada para aquela tripulação. E aí precisou contar com a ajuda de 4 itacaiunenses que estavam de passagem
dentre eles seu Clementino, e 3 companheiros tiveram que puxar ou empurrar a ubá por mais de 2 horas sem resultado. Então eles resolveram que deveriam derrubar uma árvore e construir uma embarcação mais leve, uma ubá. Então Condro deu prosseguimento à sua viagem, mas ele foi ajudado por 2 outros itacaionenses que emprestaram suas 2 pequenas canoas, para tanto, deixando para trás metade da pequena provisão de alimentos que levava para subir o rio. Já no alto e baixo Itacaiunas, já na Cachoeira da Tapioca, no braço direito da Ilha da Confluência, apresenta-se 3 travessões com declividade de 1 metro. Ele passou pela margem esquerda, onde a declividade é menos brusca. E a uma pequena distância, a montante da ilha. Divide-se o Itacaiuna em 2 braços. Um, o do Alto Itacaiunas, muito largo, que se estende à direita. E o Paraupebas, por trás das ilhas, à esquerda, que este é um afluente do primeiro. O Paraupebas, o rio Paraupebas, tinha suas margens cobertas por castanhais. Ele é um rio estreito, porém mais profundo do que o rio Itacaiunas. E suas águas provêm de uma área de montanhas. E Condro se assustou com a profusão de jacarés, cruzando o rio para cima e para baixo. Esses jacarés de 3 metros ou mais de comprimento deixou eles mais prudentes. Foi preciso fazer uso de algumas balas dos rifles que eles levavam. E ao dar tiro, os jacarés se afastavam. Mas logo depois eles voltavam, se aproximavam de novo. Assim prosseguiam, escoltados por um verdadeiro batalhão de batedores, de jacarés, que de bom grado ele disse que dispensaria se pudesse. Mas os jacarés continuaram. Outros surgiram. No Alto Paraupeba, no Alto Tocantins, encontraram raias venenosas e jacarés nas águas. Cigano nas moitas, castanheiro nas colinas das vertentes, travessões e castanheiro. Um cenário muito perigoso. Eis aí o rio Paraupebas. A Pedra do Lourenção. Pela manhã do dia 24 de julho, era um dia com chuva e havia muitos mosquitos. Eles entraram em Tauiri, entraram também nessa região tão terrivelmente encachoeirada, que se estende até Arumateua, as cachoeiras do Tauiri, as de Itaboca e as de Arumateua, que constituem a parte heróica do curso do Baixo Tocantins. E aí Condro também faz o registro da Pedra do Lourenção. A Pedra do Lourenção e o rebojo que esse rochedo provoca durante as cheias, agora em plena vazante, dia 24 de julho, não constitui perigo para nós, não passando ela de um ornamento, ele de uma recordação. Neste ponto, minhas cordas, afirma ele, tem 40 metros e não alcança o fundo do rio. Então, quando ele passou, o rio estava mais raso, não era cheia mês de julho, não chove, né? Então ele passou de boa, né? Mas o Lourenção sempre foi temido. Agora, sobre o percurso da missão, a ida e o retorno. O Baixo Tocantins representou para nós Condro, um percurso de 160 quilômetros. Subimos o Paraupebas por cerca de 265 quilômetros e o Alto Itacaiunas por uns 135 quilômetros. Portanto, sempre rio acima. Vencemos um percurso total de 560 quilômetros, que vale dizer que terei percorrido 1.120 quilômetros pelos 2 braços do Itacaiunas, quando de novo chegar à sua foz do Tocantins. Então não era fácil uma viagem como essa. Em certo ponto da viagem, Condro declara: eis no nosso 174º travessão, não contando senão os do Baixo e do Alto Itacaiunas. Mas infelizmente ele não contou a quantidade de cachoeiras,
talvez mais, mas muitas vezes mais do que o de Travessões. Era uma baita aventura. Agora vamos fazer nossas considerações finais. Ler esta obra sem um bom mapa do lado, mapas do Condro. Ver estes sem os nomes atuais das localidades vistas por Condro, mesmo porque em muitas ocasiões tais descobertas das cachoeiras, ilhas, morros, furos, rebojos, enfim, uma série enorme, é algo complexo e muitos desses lugares não tinha ainda uma denominação, mas muita coisa mudou e não se encontra nem mesmo no Google, por exemplo. Pesquisei muito sobre Arumateua. Pois bem, existiu esse lugar e situa-se entre Alcobaça e Itaboca, provavelmente entre Tucuruí e Breu Branco, distância de 25 quilômetros de Alcobaça. E não se tem muita informação, talvez esse lugar tenha sido extinto ou mudado de nome. Para falar a verdade, a obra é rica em detalhes acerca dos pontos próximos das cachoeiras. Por exemplo, relata a existência de até 14 saltos antes de chegar numa cachoeira e fala de cada um deles, dos travessões, cada um destes com as medidas em larguras e profundidades. Bem descritivo. Existem muitas imagens fotográficas na obra, em preto e branco. Essas fotografias provavelmente foi a Marie Ottavier Condro, a esposa do Condro. Tem fotos de tal cachoeira jusante, a montante, de uma infinidade de pontos importantes. E os mapas, no final da obra, é tudo pormenorizado. Aqui no mapa do Baixo Tocantins, eu tenho a indicação de onde foi o Burgo 1, que aqui ele coloca Burgo 1 Tapera, porque o lugar já estava abandonado, e o Burgo 2, com um local de roça, onde havia criação de gado, a ilha de João Vaz, Ilha das Novilhas, e por aí vai. No final, faz suas considerações acerca de reparos possíveis para uma eventual navegação a vapor, que seria muito mais viável sob a ótica da construção de uma estrada de ferro, com um custo de 1/3 em relação a essa outra. E encerra dizendo: na Amazônia, bem mais do que o trem de ferro, será o barco a vapor, que por longo tempo permanecerá como verdadeiro e principal instrumento do progresso. E ele acertou em cheio. De fato, após a virada do século, vigorou fortemente o transporte da castanha do Pará em muitos barcos a motor. E, por fim, considerando Itacaiunas, era uma região muito rica de caucho, de castanha do Pará, havia muita riqueza e o Condro fez esse percurso. Estive agora na Fundação Casa da Cultura e ainda não consegui o material acerca da expedição que o professor Noé von Etzingen fez em 2015. Esse trabalho que a gente vê na internet, uma parte dele, só uma parte, o Noé registra em muitos pontos trechos do rio seco. E exatamente também, acontece de acordo com a época do ano, o Condro também encontrou o rio muito raso. Se a gente for considerar 1897 Condro, 2015 Noé von Etzingen, foram 118 anos. Lembrando, as margens do rio, o Vale do Itacaiunas, era um rio rico, era uma região rica. E hoje a gente se descuidou. Provavelmente muitas atividades econômicas poderiam ser exercidas, principalmente o turismo, até mesmo o turismo de contemplação. Foi um desafio, leia a obra, super recomendo e parabéns, Condro. Você foi um grande herói, um grande aventureiro, parabéns.